Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e eu tô voltando hoje aqui para mostrar para vocês de novo, né, as plantinhas que eu adquiri recentemente. Elas já estão até plantadas, tá? Como vocês sabem, eu planto os meus vasos de maneira padronizada. Então, todos eles vão ter a mesma quantidade de drenagem, o mesmo tipo de substrato, a mesma composição. Só o que muda no vaso é a planta, ok? E assim, estava aqui namorando as minhas novas plantinhas. Eu comprei essas plantas aqui num site chamado Retalhos Verdes, tá? Eu sei que foram plantas que foram importadas no ano passado, porque eu conheço essa leva que chegou. Outros vendedores também tinham essas mesmas plantas. E como que eu sei? Eu sei porque eles estavam vendendo com o nome errado. E era o mesmo nome errado em todos os lugares, né? Esse daqui, por exemplo, estava sendo vendido como Luochen. Só que eu, como boa estudiosa que sou, eu sei que o Luochen é outra planta. Que, inclusive, eu tenho. Não tá bonitinha, mas eu sei que esse é o Luochen. Vou botar a foto dele aí. E o que acontece? O Luochen é uma planta que é muito confundida com o Miú. Se você procurar na internet, você vai ver tanto o Miú com o nome de Luochen, quanto o Luochen sendo vendido com o nome de Miú, tá? Mas eles são plantas diferentes. São plantas diferentes. O que eu consigo ver é o seguinte: o Luochen, o formato é o mesmo porque eles são irmãos de sementeira, tá? Praticamente. São plantas com formato muito parecido. Essa é mais verde e fica muito, muito, muito rosada, tá? Esse daqui, ele é um pouco mais pruinoso. Ele é um pouco mais azulado, mas colore também de rosa. Ambos são híbridos, são Graptocedums, né? Híbridos de Amethystium com Sedum clavato. Aí você pode me perguntar: ai Pietra, mas não é só paquifito? Eu abro a exceção para os híbridos de Amethystium, porque o Amethystium parece um paquifitum, certo? Então eu coleciono o Amethystium também. E consequentemente, os híbridos dele parecem paquivérias e paquifitums, enfim. E é por isso que eu tenho eles aqui. E assim, eu tava mostrando pra vocês essa plantinha aqui porque eu tô muito intrigada com ela. Porque ela parece demais o ovífero, que a gente já tá acostumada. Esse daqui tá um pouco mais compacto e rechonchudo do que os que eu tenho aqui. Mas a gente sabe, a gente que cultiva esse tipo de planta, a gente sabe que isso pode ser praticamente, definitivamente uma questão de cultivo, de ambiente que a planta estava sendo cultivada, né? Composição de vaso, substrato, enfim. Vários fatores interferem na forma física das plantas, né? Por exemplo, a gente está fazendo aqui agora um tratamento com nitrogênio, então as plantas, consequentemente, vão ficar menos coloridas, vão ficar com as folhas mais compridas, mas quando eu terminar, elas vão voltar a ser compactas e coloridinhas, como é característica do meu cultivo aqui, tá? Mas o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: sobre a composição do vaso. A gente já fez um vídeo aqui no canal, que foi o vídeo 3, onde eu mostrei para vocês como eu cultivo, que eu padronizo os meus vasos. Então, o que significa? Todos os vasos são iguais, tá? Mesmo tipo de drenagem, mesmo tipo de substrato, mesmo tamanho de vasos, porque o tamanho também pode interferir. E só o que muda nos vasos são as plantas, tá? A composição é a mesma. E qual que é o benefício que eu tenho padronizando os meus vasos? Seguinte, vocês sabem que eu tenho uma coleção aqui de plantas de paquifitums, né? E essas plantas, muitas vezes, elas são muito parecidas, tá? E um dos meus maiores medos como cultivadora é o seguinte: é ter várias plantas repetidas e ficar achando que são plantas diferentes, entende? Então, um dos motivos de padronizar é justamente para que eu consiga identificar quais espécies são a mesma,
quais espécies estavam apenas diferentes por causa de um cultivo e etc. E hoje eu vim mostrar para vocês o resultado, que são resultados um pouco tristes, de plantas que eu acreditava, que eu esperava que fossem diferentes, e na verdade são plantas que eu já tinha aqui, tá? Eu vou começar com uma plantinha que eu ganhei de uma amiga minha, porque ela falou comigo assim: ai, Pietra, eu vou te dar essa planta, porque eu comprei essa planta na época de importação que tava tendo há 4 anos atrás. E ela foi vendida, até falou o nome da planta, mas eu nunca dou 100% de certeza quando alguém me fala o ID de uma planta importada, porque eu sei que durante a importação acontece muito erro, tá? E aí falou o nome da planta e tal, e me deu uma plantinha que eu vou botar a foto dela aí. Ela parece muito a opalina, me disse essa amiga. Só que ela tem a folha mais larga. A minha aqui em casa fica com a folha quase do tamanho da minha mão. E eu pensando, realmente existe uma planta que é muito parecida com a Graptoveria opalina, tá? E essa plantinha chama Blush. Então, o que eu fiz? Aceitei de muito bom grado a planta que me foi dada e botei ela num vasinho pra ver se ela realmente, quando ela crescesse, ela fosse ficar diferente. Então, vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de uma opalina, tá? Essa é uma opalina maiorzinha, tá nesse vaso aqui. Eu tenho a oficial do vasinho padronizado, que tá aqui lindinha, se desenvolvendo super bem, tá? Linda, né? Eu sou apaixonada pela opalina. Pra quem não sabe, a opalina também é o híbrido do ametístino, tá? É ametístino com colorata. E aí, a plantinha que eu ganhei. Acho que eu já botei, vou botar de novo fotinha de como ela era, tá? E como ela tá agora. Pessoal, por estar no mesmo ambiente, no mesmo tipo de vaso, mesma quantidade, o mesmo tudo, as plantas vão se desenvolver e vão ficar iguais se elas forem a mesma espécie, tá? E é o que aconteceu aqui, ó. Não tem diferença de uma planta para outra. Mesmo as folhas mais longas e mais largas que ela tinha, né? Que era por uma questão de ambiente diferente. Essa amiga minha cultiva numa varanda, numa casa de 2 andares. Então, assim, não tem a iluminação que tem aqui. O substrato é outro. Às vezes, tamanho de vaso da planta da matriz dela é muito maior do que eu uso aqui. E tudo isso influenciou para que a opalina dela ficasse diferente e ela acreditasse que fosse a mesma. Mas, quando chega aqui, eu consigo tirar essa teima, tá? Ter certeza de que planta que é. Outra planta que eu quero mostrar vocês é essa daqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Na verdade, eu vou mostrar... Não, é isso mesmo. Essa plantinha aqui, ó. Eu já tinha essa planta. E ele é um híbrido sem nome, né? Eu falo, quando eu digo sem nome, eu quero dizer que eu nunca achei um ID para essa planta, tá? Eu consigo saber que ele é um híbrido entre o Pachyphytum oviferum e o Pachyphytum glutinicaule por causa das características da planta, tá? Mas eu tinha esse Pachyphytum aqui. Inclusive, quando eu ganhei ele, ele tava bem diferente do que ele tá agora. E aí eu falei assim, não, deve ser uma espécie que eu já tenho aqui, que é o Graptophytum amphitryon. Ele tava muito parecido com essa planta aqui, ó, quando ele chegou, tá? Eu botei ele separado e com o tempo ele me mostrou que realmente era uma espécie diferente. Espera que não tá focando. Com o tempo eu fui ver que realmente era uma espécie diferente, tá? Não é o mesmo desse. Aí o que acontece? Super feliz nesse caso. Gente, meus vasos estão todos assim, olha. Se não dá gosto de ver as raízes saudáveis saindo por debaixo. A gente fala assim, será que dá certo mesmo cultivar desse jeito? Pra mim dá, tá, pessoal? Se não desse certo, eu não passava ensinamento pra vocês. Mas, enfim. Temos essa plantinha aqui, eu já tinha. Aí, o que aconteceu?
Conversando com um outro amigo que tinha um paquifitum lá, que também não tinha ID, mas o paquifitum muito piquititinho. Vou mandar a foto aí pra vocês verem. Virou pra mim e falou assim: eu vou te mandar uma muda, porque, né, se for diferente, é um presente pra você. Mesma coisa no ano passado, durante aquele evento que tem aqui em Belo Horizonte, de suculentas, que me fugiu o nome agora, mas é o primeiro vídeo do canal. Eu também ganhei de uma amiga uma planta que tava até variegata na época. E aí ela falou: olha, eu trouxe essa que espero que seja especial, que você não tenha. Eu agradeci e fiz a minha... o que eu faço sempre, né? A minha rotina. Planta chegou, deixo a planta dar uma sofrida, depois planto no vaso padronizado e deixo o tempo correr. Pessoal, no fim, olha, se eu achei que eu tinha 3 vasos, 3 espécies, hoje, depois de um tempo, eu consigo ver claramente que as 2 plantinhas que eu ganhei de pessoas diferentes eram a mesma espécie que eu já tinha, tá? Triste, porque são 2 vasinhos que eu vou ter que desfazer. Essa talvez eu não desfaça ainda, porque ela já foi variegata. Tinha uma folha variegata, na verdade, e era meio monstruosa. Então, talvez ela tenha essa genética ainda e ela possa apresentar novamente essas características, tá? Mas esse bebezinho aqui, provavelmente eu vou fazer troca, passar ele pra frente, tá? Porque pra mim não interessa ter tantos vasos com espécies repetidas, porque assim, a gente tem um espaço limitado, né? Eu tenho amigas que têm planta em chácara, mora em chácara, e é outra coisa, é outros 500. Eu tenho uma estufa de 12 metros quadrados, entende? Então o meu espaço, se eu tô com um vaso de uma espécie repetida, significa que é menos espaço para uma espécie que eu não tenho. Então, eu tô sempre preocupada em relação a isso, tá? Outra planta, perdão, que essa foi um brinde que eu ganhei. Fiquei super feliz. Essa eu comprei na mão da, se eu não me engano, é Mari Sukulov. Eu comprei na mão dela, foram 2 plantas. Foi um híbrido de Amethystium com Monte Blanc, que tá aqui, já desenvolveu bastante. Então, uma gracinha. Mas não é essa que eu quero mostrar. Vou botar uma foto aí de como que veio a mudinha do paquifitum que ela me mandou. E ela mandou ele como brinde e falou o seguinte, que era uma plantinha que ela tinha lá no fundo do quintal. Eu não reconheci como sendo uma espécie que eu já tivesse. E eu fiquei super, ultra, mega feliz de ter ganhado aquela planta. E fiquei me sentindo porque eu tinha uma espécie que eu acreditava que ninguém mais tinha, tá? Vocês podem ver a fotinha dele aí e como que ele está hoje em dia, tá? Cresceu bem aí após alguns meses. Eu vou botar a data também com a foto. E hoje que o bonitão já tá assim, maiorzinho, que já dá pra identificar, veja bem, eu já tinha. Não é triste? Esse daqui é o paquifitum... Ai, Jesus, me ajuda. Esse é o Lavender Piblis, ok? Florzinha dele aí. Pode até falar assim, ai, Pietra, mas tá diferente ainda. A pontinha desse tá rosada, a pontinha desse é branquinha. Gente, isso é uma diferença mínima. A gente não considera isso, não, pra falar que a planta é diferente, não. Porque isso é estresse, tá? Da mesma forma que esse daqui tem a pontinha rosa, esse daqui, ó, na folha que tá mais antiga, que tá mais estressada, a ponta é rosa também. Então, cor, esses trem, isso não é base. Nós estamos olhando aqui o formato da folha. Pode ver que a tonalidade das plantas é a mesma, né? É um verde pálido que vai ficando lavender. E tá aí. Outra que eu achei que eu tinha, que era mais uma espécie. E, na verdade, não é nada de especial, nada que eu já não tivesse. Ok?
Outra planta que eu tenho aqui, que eu tenho até que desfazer os vasos, que eu fico até sem jeito de desfazer, porque essa é uma das minhas preferidas, tá? É esse aqui. Esse vaso é muito antigo, tá? Essa planta é muito antiga. Esse foi um dos meus primeiros Paquifitons. E ele é baratinho, né? Esse é o mais comum de todos, é o Blue Haze. Eu sou apaixonada. E assim, essa plantinha, ela é injustiçada porque ela é vendida com tudo quanto é nome. Tem gente que compra ela achando que é a tal da Pedra da Lua. Tem gente que compra ela como sendo Bracteosum. Tem gente que compra ela como sendo Glutinicaule. Sabe? Assim, você vê a mesma planta sendo vendida com nomes diferentes. E aí acontece das vezes estar sendo vendida com um nome diferente e eu querer pagar pra ver. Vamos ver se realmente não é a mesma planta, né? Aí o que eu faço? Vou lá e compro. E no fim, minha amiga, é sim a mesma plantinha, tá? Essa plantinha é a mesma. Não obstante, eu fiz uma troca uma vez com uma outra conhecida, que ela tinha uma gigantesca, enorme. Mas assim, a ponto de eu acreditar que por causa do tamanho não pudesse ser a mesma espécie. E não só ela era grande, a planta dessa conhecida, como ela também era monstruosa, sabe? Ela tinha assim, umas folhas que soltavam 3 pontas. Ela era esquisita, então eu peguei e falei assim, vou querer uma muda dessa planta, porque se ela for monstruosa, isso ainda entra no meu álbum de figurinha. Por quê? Eu posso ter uma versão normal, variegata, uma outra variegata, uma outra monstruosa de uma mesma planta. Isso pra mim tá ok, porque elas não são iguais, elas são diferentes. Mas nesse caso aqui, com o tempo aqui em casa, minha filha, ele não ficou gigantesco como ele era. Assim, ele ainda é maior do que o meu mais antigo, ó, pode ver. Ele é grandão, porque ela tinha um outro cultivo, né? Cultiva em substrato de terra, barranco, enfim. Só que na casa dela a planta fica monstruosa, fica diferente, tá? E aqui ela se mostrou ser um Blue Haze. Então são menos 2 vasos aí na coleção. Faz as contas de quantas plantas eu achei que eu teria e na verdade eu não tenho. É frustrante, né? Mas eu gosto que isso aconteça, sabe? Eu não gosto de ser aquela iludida que fica se achando porque acha que é diferente porque o vendedor falou que o nome era diferente. Aí ela acredita fielmente no vendedor. Eu não, eu prefiro ir atrás da verdade por mim mesma. Tá? Então, tá aí. E assim, a moral do vídeo de hoje. Se você é o tipo de pessoa que, assim como eu, tem receio de que você tenha aí a mesma planta, acreditando serem plantas diferentes, o que você pode fazer é isso, tá? Padronizar os vasos e manter as plantas todas no mesmo ambiente. Todas no mesmo ambiente significa que os vasos são padronizados e elas pegam a mesma quantidade de sol, mesma quantidade de luz, bebem água todas juntas, enfim, né? Porque também não adianta eu fazer o mesmo vaso e deixar uma planta aqui e a outra do outro lado do meu quintal, que aí vai ser outro tipo de iluminação, outro tipo, aí já não tem mais a garantia de que elas vão ficar idênticas a ponto de eu conseguir identificar. E isso é o que eu estou fazendo agora com essa plantinha aqui, ó, que eu quero saber se o retalho verdes está vendendo realmente um ovífero como se fosse uma planta diferente importada ou se ele realmente é diferente. E aí eu só vou saber isso com o tempo, né? Se ele não ficar idêntico aos ovíferos que eu já tenho aqui, ok, é uma nova espécie. Depois a gente também confere a flor para ter mais certeza ainda. Mas por enquanto ele está em fase de avaliação. Tá ok, pessoal? Bom, eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês sem nem roteiro, tá? Só deu vontade de mandar conteúdo pra vocês, que vocês me cobram bastante. Eu quero nos próximos vídeos vir aqui e começar a falar pra vocês sobre ID de planta, tá? Sobre, tipo assim,
pra gente conseguir identificar que espécie é que espécie. Então, se você tem dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou responder, tá? Que eu respondo em vídeo. Eu tava falando com vocês sobre... Vou dar só mais uma palhinha aqui antes de terminar o vídeo que vocês vão gostar. Tem uma plantinha que ela é muito injustiçada, que é essa daqui, ó. Eu sou apaixonada. Graptophyton supreme, tá? Também é uma planta super comum, baratinha. Então, eu tenho esse Graptophyton supreme, que é um Graptophyton supreme perfeito. O que eu quero dizer quando eu digo perfeito? Ele não tem defeito, tá? Ele não é nem variegata, nem monstruoso. E eu tenho as outras versões. Aí, pra mim, eu já não considero que são plantas repetidas. Exemplo, eu tenho a versão variegata. Tá vendo? Tem a versão variegata. E além da versão variegata, eu também tenho a versão variegata e monstruosa. Que também já é diferente, tá? Ó. Essa já tem dois tipos de defeito, né? É tanto a variegação quanto o fato de ser monstruosa. Olha como é que ela é diferente da outra, né? Você pode ver que as folhas dessas são tortas. Enfim. Nesse caso, eu sei que são a mesma planta porque são, mas essas duas são diferentes dessa, porque elas têm defeitos especiais. Ok, pessoal? E tadinha, essa planta é vendida como pastifitoides. Tem pessoas que botam vários nomes diferentes para vender, porque é supreme, todo mundo sabe que já é uma planta batida, né? Uma planta que todo mundo tem, uma planta que praticamente não tem mais valor comercial. Então, botam outro nome na bichinha para vender ela. Mas é isso aí. E a gente tá sempre aqui, sempre atento nisso, tá? Um beijo pra você, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Por favor, não deixa de curtir, deixar seu comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos, tá ok? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.